Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do livro Embaixo do Abacateiro, um livro que foi escrito pelo autor Carlos Antônio Bacelli, que acompanhou o culto do Evangelho Embaixo do Abacateiro com o Chico Xavier. E no dia 13 de fevereiro de 1982, ali reunidos embaixo do abacateiro, o Chiquinho de Jesus, que é o Chico Xavier, ele, como habitualmente fazia, pedia para alguém abrir o Evangelho ao acaso. A lição que caía, cada pessoa que estava ali presente na mesa fazia um breve comentário de no máximo 3 minutos sobre o que entendeu sobre aquele Evangelho, não é? E aí depois que todos davam seus pareceres, o Chico ficava por último, onde o parecer vinha do próprio Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus. E hoje ele vai falar aqui sobre a necessidade que todos nós temos de nos habituarmos, nos educarmos, para sentir felicidade pela felicidade do outro. Por que será que a gente não se sente feliz com a felicidade do outro? Isso acontece até na família. Vou dar um exemplo. Digamos que 2 irmãos objetivam o mesmo ideal. Passar no vestibular, só para dar um exemplo, passar no vestibular, ou então fazer uma viagem para o exterior, um curso no exterior. Enfim, pode ser qualquer coisa. Os 2 desejam a mesma coisa. Um consegue e o outro não, já é motivo para essa decepção que o outro, essa frustração que o outro teve de não ter conseguido e o seu irmão conseguiu. Se a pessoa não souber trabalhar isso, a pessoa, sem que ela saiba, inocentemente, ela transmitiu energia de inveja para o seu irmão. Não podemos esquecer que Caim matou Abel por causa de inveja. A inveja é um sentimento que todo mundo tem. Todo mundo tem, uns mais, outros menos. O que nós necessitamos é aprender a nossa autoeducação no que tange a esse item que é a inveja. Que a maior parte das pessoas chama de ciúme, mas é inveja. Então vamos lá. Na reunião que o Chico estava fazendo no dia 13 de fevereiro de 82, do ano passado, muitos amigos de outras localidades estavam presentes. Alguns representando instituições que muito têm feito pelo Evangelho Rede Viva no Brasil. Fazia muito calor. Depois de dias de intensa chuva, o sol beijava com os seus causticantes raios aquele abençoado pedaço de chão onde nos reuníamos habitualmente para orar. Pontual, como sempre, Chico chegou no automóvel de um amigo e as câmeras da TV Record, do SBT, começaram a registrar os seus menores gestos. O Chico sempre era cercado por jornalistas, canais de TV e rádio. Muito bem. Após o senhor Wicker, que era auxiliar do Chico, convidar alguns companheiros para tomarem lugar nos bancos rústicos, a reunião teve o seu início com o Evangelho ofertando-nos o estudo, a lição do capítulo 9, item 7º, a paciência. Então, se a gente abrir o Evangelho no capítulo 9, vai estar lá um item intitulado A Paciência. Convidada a falar, em primeiro lugar, para nos dar uma ideia da dimensão de tempo a ser utilizado por cada um, nos comentários, conforme a orientação do próprio Chico, Márcia, que é a esposa do Bacelli, disse que na Terra ouvimos muitos lamentos, mas que também não saberemos contar quantas preces se elevam aos céus em louvor de gratidão. Tá vendo? Esse foi o comentário, não é, que a Márcia fez referente ao item paciência. Já a dona Maria Célia, procedente do Rio de Janeiro, que ali estava com alguns amigos da Fundação Marieta Gaio, considerou que a maioria de nós outros não aceitamos o conselho óbvio
que os espíritos amigos nos dão. Moralmente, os que se referem à paciência, mas que é o caminho que carecemos seguir em favor da própria paz. Esse foi o comentário, não é, da série. Já a dona Zilda Rosim, escritora de méritos, disse que precisamos dar uma atenção especial à paciência junto aos familiares de difícil relacionamento. Um amigo presente também da Venezuela, embora sendo convidado a colaborar na interpretação do texto evangélico, escusa-se dizendo que preferia ouvir. Chegando o nosso momento de falar, enfocamos um assunto sobre o aspecto de que nos precisamos conscientizar a respeito de um ponto fundamental para a nossa felicidade. Algumas coisas na nossa vida podemos mudar quase que instantaneamente, outras não. Diversas solicitam o concurso do tempo e precisamos de aprender a conviver com ela, ou seja, é necessário paciência, porque nós vivemos também os nossos anseios, os nossos desejos, eles ocorrem através, fundamentalmente, do tempo de Deus. Por isso que é necessário controlarmos a nossa ansiedade, esperar o tempo de Deus, adquirindo a paciência. Já o nosso amigo Salvador Gentili, do ID de Araras, se referiu à dor como uma mestra que pode educar o nosso orgulho e nos conduzir ao equilíbrio. Quer dizer, cada um está dando seu parecer aqui, né? O Chico fica ali só ouvindo. Depois que todo mundo dá o seu parecer sobre o item paciência, aí vem Emmanuel através de Chico e vai falar. Muito bem. O general Duílio Lena Perne, nosso conhecido pelo seu trabalho no Rio Grande do Sul, principalmente pela sua colaboração doutrinária no jornal Desobsessão, faz uma colocação interessante, dizendo que a dor e a paciência constituem um binário, como a Terra e a Lua. Ambas precisam caminhar juntas. Ressalta que Jesus nos prometia alívio, mas não cura. Temos que ter paciência, porque Jesus nos proporcionava alívio, mas a cura não. Vamos ver mais para frente o que vem. Bem, para não tomar mais espaço, vamos transcrever as palavras do nosso Chico, sob a coordenação espiritual de Emmanuel, embora todos tenham abordado o tema com muita propriedade e matizes especiais. Esclarecemos que, ao se transcrever as palavras do nosso Chico, não fizemos qualquer revisão, mesmo porque não temos autoridade para tal. Se algum ponto as ideias parecem não concatenar numa sequência lógica, isso se deve às falhas nossas nas anotações, de vez que não utilizamos o gravador. Todavia, o que nos deve interessar é o pensamento, o ensinamento primoroso que ao seu verbo privilegiado nos transmite. Apenas uma lembrança do nosso benfeitor Emmanuel. Ele me pede para recordar um item sobre a lição da paciência que nunca me havia ocorrido antes. Nunca me havia ocorrido antes. Paciência que nasce. Olha Emmanuel falando. Paciência que nasce do verdadeiro amor, pregado por Jesus. A paciência com a felicidade dos outros. Emmanuel vai falar. Emmanuel mudou completamente o rumo, não é? Da filosofia, sobre o que se entende por paciência, mudou o rumo dos conceitos, não é? Da linha de raciocínio. Ele mudou completamente, direcionou o raciocínio para outra necessidade, que é, já que o tema é para falar sobre paciência, ele falou sobre a necessidade imprescindível, urgente, imediata, de termos paciência com a felicidade do outro. Vamos ver onde ele quer chegar. Ou seja, dos outros, né? Usou o plural. Felicidade de um adversário, então nós temos que sentir felicidade de um adversário de nossas ideias. Ou seja, veio a calhar aqui, né?
veio a calhar. Por quê? As pessoas, teve 2 candidatos aí. A população brasileira está dividida. Metade prefere um, a outra metade prefere o outro. Aquele que foi escolhido, não é? E o que foi recusado, não é? Preterido, as pessoas que votaram nesse outro que foi, vamos dizer assim, preterido, essas pessoas que não ganharam, né, nas urnas, elas têm o dever e a obrigação de orar pela felicidade dos que ganharam. E não ficar com rancor nem com ódio, é orar para os que ganharam. Para que aqueles que ganharam, através das energias de suas orações, do seu coração, possa induzir aquelas pessoas que ganharam a cumprir com seus deveres e obrigações. Essa é a forma de colaborar. Já os que ganharam têm que também orar com fervor para aqueles que foram preteridos. Tem que orar também, auxiliar e ajudar, para que dessa forma surja a paz nos lares, no ambiente de trabalho, como também na sociedade. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho, trabalhando 8, 10, 12 horas. A convivência ali é intensa. Existe competitividade. Muitas vezes a pessoa deseja, pelo tempo de casa, pelos esforços que faz, deseja um cargo melhor. E fica anos e anos lutando para adquirir aquele posto, esperando uma oportunidade. Quando surge a oportunidade, quem foi escolhido não foi ele, mas foi o subordinado dele. Meu Deus do céu, é terrível isso. A decepção é muito grande, isso é o que mais acontece nas empresas. A decepção é grande. Aí é que entra a sugestão do Emmanuel, pedindo, pelo amor de Deus, que a gente sinta felicidade pela felicidade do outro. Então, se aquele nosso companheiro de trabalho subordinado a gente, ele foi escolhido para ocupar o posto que ele tanto sonhava, ele tem que se esforçar para desejar a felicidade pelo sucesso do outro. Temos que aprender a fazer isso. Porque se a gente ficar entregue às nossas angústias, às nossas decepções, ficar remoendo aquilo, meu Deus, por que não foi o escolhido? Isso é uma injustiça, eu que devia ter sido escolhido. E esse tipo de pensamento gera uma energia patológica e mórbida. E essa energia, ela vai direto para os nossos superiores, que não reconheceu a nossa capacidade, o nosso merecimento, e vai para o companheiro que ocupou aquilo que eu tanto desejava, conseguiu aquilo que eu tanto desejava, sem competência alguma. Eu sou muito mais competente que ele. Por que ele conseguiu e eu não? Isso gera uma energia que vai atingir esse meu companheiro. Só que tem uma coisa, existe a lei de ação e reação, e essa energia vai voltar para mim. E ela se transformará em doenças que a gente não quer. Fica difícil. Bom, mas enfim, vamos ver o que Emmanuel, ele vai nos falar mais ainda sobre a necessidade urgente de transmitir felicidade para aqueles que estão felizes, seja dentro de casa, com a família, com qualquer lugar. A paciência, paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus, a paciência com a felicidade dos outros, felicidade de um adversário de nossas ideias. Às vezes criamos dificuldade em torno da pessoa que se sente feliz, num modo diferente do nosso. Olha só, às vezes a gente cria dificuldade, só porque aquela pessoa tem uma maneira de ser diferente da nossa. A gente cria dificuldade. E às vezes se afasta da pessoa. Estamos falando das pessoas operosas, que servem no bem. O Chico nem está falando aqui das pessoas que são desafetas, ele está falando das pessoas que trabalham no bem.
dentro de casa, na religião. Aliás, onde mais existe isso é na religião e no ambiente profissional. Muito bem. Então, Emmanuel fala, então, é muitas vezes um filho que queremos que seja advogado, mas ele se sente feliz sendo lavrador. Então, os pais querem que o filho seja advogado, mas ele não quer, ele quer ser lavrador. Ele está dando esse exemplo aqui. Por que então impor ao filho a obrigação de estudar ciência em livros, a pretexto de ser feliz como queremos? Vai impor só porque nós estamos pretextando, né, justificando que a gente deseja a felicidade dele, para que ele faça aquilo que a gente quer? Muito bem. Impor, né? Aí ele fala, a pretexto de ser feliz como queremos, de outras vezes é o casamento. Porque é que procedemos dessa maneira se o nosso filho ou nossa filha estão felizes com esse tipo de união? Se a filha resolveu gostar desse homem, como é que os pais podem impedir a felicidade dela? Se o filho resolveu casar com aquela mulher que a mãe não gosta, que não foi com a cara dela? Outras vezes é um amigo que recebeu uma casa, mas Deus, meu Deus, por que o fulano ganhou essa casa e eu não? Então o Chico aqui, não é? Emmanuel, através do Chico, apresentou várias circunstâncias, vários exemplos, aonde se apresenta a impaciência, a falta de amor e a inveja. Isso é inveja. Muito bem. Emmanuel fala, devemos sentir a felicidade de ter os nossos amigos felizes. Tá vendo? A felicidade deve reinar com todos e para todos. A felicidade é um patrimônio que deve pertencer a todos. Quantas lições teremos perdido? Grandes oportunidades para aproveitar as lições da vida quando nos deixamos perder pela inveja, pelo ciúme, pelo espírito de antagonismo. Todos podemos ser alegres dentro do nosso próprio lugar, dentro da nossa própria casa, do ambiente de trabalho e na religião. Muitas vezes temos errado pela falta de paciência com a felicidade dos outros, especialmente com aqueles que estão convivendo conosco no cotidiano. Protesto dos jovens, protesto dos idosos, protesto dos operários. Protesto para quê? É uma falta de respeito para com a felicidade dos outros. Se nos decidimos a trabalhar, não teremos o que protestar. Trabalhar como abelha na colmeia. É falta de trabalho. Vai trabalhar. Se uma pessoa conseguir uma coisa que eu tanto desejo, eu não merecia, eu não consegui, aquela pessoa não merece e conseguiu, vai ocupar sua mente com outra tarefa. Esquece isso, se não tem condição de compartilhar a felicidade do outro. Se o nosso amigo, Emmanuel fala, se o nosso amigo está feliz, se o nosso irmão está feliz com um determinado caminho, peçamos a Deus alegria. E ainda que tenhamos pensamentos negativos a respeito da escolha deles, porque também queremos respeito para com as nossas escolhas. Quantos suicídios e quantas fichas de sanatório não existem por falta de paciência com a felicidade dos familiares? Então, no terreno das profissões e das uniões afetivas, perpetramos verdadeiras calamidades. Deus não dá xerox, não dá cópia. Cada um é um mundo em si. É verdade. Cada pessoa é um mundo. Jesus falou isso. Então não adianta a gente, às vezes, ficar revoltado, ou com inveja, ou com ciúme, de uma pessoa que conseguiu uma coisa que não era para nós conseguir naquele tempo. Deus tem o tempo dele. Eu tenho que aprender a me conformar. Não é? Das coisas não ter acontecido para mim na época que eu queria, achando que merecia naquele tempo. A gente merece, mas não naquele tempo. O tempo é de Deus. O momento é de Deus. E quem sabe é Deus, o nosso.
Vamos ser muito mais felizes quando respeitarmos os outros. Na hora do sofrimento, teremos alguém a nos reconfortar. Mas é muito mais difícil ficarmos sinceramente alegres por ver as pessoas contentes. Mas que alegria, meu Deus, por ver esse amigo feliz. Como me sinto feliz por ver a felicidade daqueles que eu conheci como sofredores e agora já encontram uma parcela de esperança realizada. Não devemos permitir que essa perturbação apareça. Assim como queremos ser felizes, no caminho que escolhemos, os outros também querem sê-lo. Peçamos a Deus para compreender os nossos irmãos, rogando força para nos sentirmos tão felizes conforme eles estão. A felicidade dos outros é muito importante para nós, sejam eles as pessoas que forem. Fica aí para a nossa reflexão. Temos que ser felizes com a felicidade, aprender a ser feliz com a felicidade do outro. Quando é que vamos aprender isso? Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe.